Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Cuiabá e Fluminense na tela do NS Futebol para vocês. Antes, um rápido recado, tá? Ao final desse vídeo, 2 cards na tela, um card com um vídeo recomendado pelo YouTube que você vai amar esse vídeo, eu aposto. O YouTube te conhece o nosso conteúdo e vai fazer esse link entre o nosso conteúdo e o que você quer. Então, acesse esse card aqui também no final do vídeo. Além disso, card do Campeonato Brasileiro para você acompanhar todas as novidades do Brasileirão. Novamente vou pedir desculpa para vocês do som do ventilador, se estiver captando aqui no mic, justamente porque está um calor infernal aqui em Limeira e aí não tem como ficar sem o ventilador, e por mais que eu feche o quarto para poder gravar, ainda fica difícil sem o ventilador. Então peço desculpa para vocês se caso estiver atrapalhando o áudio, beleza? Bora para a análise. Primeiro ponto. Estilo de jogo, 44-50. Iago, eu imaginava que Cuiabá e Fluminense tivessem uma distância muito grande entre uma equipe e outra. Como assim 44-50 com um pequeno favoritismo para o Fluminense? Basicamente, o Fluminense apresenta 2 cenários de dificuldade. Tá? E aí não necessariamente ele tende a perder os jogos porque tem dificuldade, mas ele tende a ter menos saldo. Só isso. Só isso. Uma grande coisa, mas enfim, esse é o grande ponto. Quando você vai para esses 2 cenários, quais são eles? Um cenário de uma equipe que não gosta de ficar em posse da bola e que explora diretamente o contra-ataque. Esse cenário é o pior para o Fluminense. Por quê? Quando você tem equipes que tentam jogar ao menos com o Fluminense, no momento da finalização, no momento da hora de converter para o gol, o Fluminense ainda consegue finalizar melhor e ainda consegue converter mais. Por quê? Quando você entra nesse processo de trocação entre duas equipes, por exemplo, Fluminense e Flamengo, São Paulo e Fluminense, Palmeiras e Fluminense, quando você entra nesse processo de fato, um contra o outro, onde os dois querem ficar com a posse de bola porque estão confortáveis em terem a posse de bola, você tem mais espaços na hora da finalização, e ao ter mais espaços na hora da finalização, você consegue converter mais para gol. Nesse caso do Cuiabá, você tem que romper as linhas, e isso gera a finalização de longa distância, finalizações que não são necessariamente produtivas para a equipe do Fluminense. Tá? Já quando a gente vai olhar o outro cenário que é prejudicial ao Fluminense, é o cenário de mando de campo. O Fluminense cai muito quando joga fora de casa em relação a jogar no Maracanã. Então temos esses 2 cenários, e os 2 cenários estão presentes nessa análise agora. Tá? O que a gente pode entender? Fluminense com mais posse da bola, até aí zero surpresa, né? 75 e 70 aqui, ou seja, mais progressão. Pressiona mais, recupera mais. Volto a bater na mesma tecla que a gente já bateu outras vezes aqui nesse canal, tá? Se você, né, fazendo uma conta muito rápida e rasa, né, se você dividir 58 por 48, ou seja, se você dividir 58 por 48, progressão por passe, ou seja, o quanto de progressão você consegue a cada passe, digamos assim, você tem uma relação de 1.2 para o Cuiabá. Tá? Já se eu dividir 70 por 75, eu tenho uma relação de 0,9. Basicamente 0,93, né? Mas basicamente 0,9. Qual é o grande ponto? O grande ponto é que o Fluminense roda muito a bola e não progride tanto em campo quanto o Cuiabá consegue progredir com muito menos passe. E esse cenário é um cenário que vai dificultar o Fluminense, porque se eu troco muito passe e não ganho o campo, isso quer dizer uma coisa muito importante, que o adversário se recompõe mais rápido, e aí ele fecha os espaços que eu vou poder atacar. Então tem esse cenário. Na hora de defender, o bloqueio e a defesa do goleiro são vantajosos para a equipe do Cuiabá, ou seja, o Cuiabá se protege melhor, bloqueia melhor, e ainda quando vai para o gol defende melhor que o Fluminense. O Fluminense até converte um pouco mais de passe em chute, mas perceba que aqui era uma diferença gigantesca, diminuiu a diferença de passe para progressão, então assim, 75 de passe a 48, caiu para 70 a 58, quando vai para chute, cai para 30 a 29, ou seja, você tem basicamente quase que gerar o mesmo número de chutes, com muito menos posse de bola, e aí você percebe outra coisa, que na hora da conversão os dois convertem basicamente a mesma coisa. Cuiabá jogando em casa, Fluminense jogando fora. Ou seja,
você tem nesse cenário todo que a gente está aqui colocando e representando para vocês, um cenário onde eu fico controlando, e o adversário consegue criar basicamente as mesmas coisas que eu e ainda se proteger melhor. Então percebam como esse cenário é estranho em termos de análise, mas é característico dessa equipe. Tá? O que acontece quando o Cuiabá joga contra esse tipo de equipe? Contra equipes parecidas com o Fluminense. Né? Em laranja você tem o mando de campo do Cuiabá, em azul você tem o Fluminense, né? Equipes parecidas com o Fluminense. O Cuiabá tende a cair passe, tende a cair progressão, tende a cair as velocidades de recuperação, ou seja, vai abandonar de fato a bola, mas mantém bloqueio, mantém defesa, mantém a taxa de conversão e aí tem sim uma pequena queda, por isso que ele cai ali no percentual aqui no caso do chute. Então é um cenário que para o Cuiabá é difícil contra-atacar, não é um cenário também muito vantajoso, mas é um cenário que principalmente para o Fluminense, não tanto para o Cuiabá, esse cenário de você ter mais passe, mais progressão contra uma equipe como o Cuiabá, mais velocidade de recuperação, poderia ser muito vantajoso. Se eu não tivesse queda no bloqueio, se eu não tivesse um baixo índice de defesa do goleiro e ainda continuar baixo, ou seja, eu sofro mais finalização no gol e não me protejo melhor que o goleiro, então eu tomo mais gols por definição, e aí você tem uma estabilidade na parte ofensiva, que também, por mais que produza um número até interessante de finalização, não produz um número tão grande de conversão. E isso gera essa queda de performance. Você sofre mais gols e acaba não produzindo mais do que isso. Ou seja, teu saldo diminui e a chance de vitória também diminui. Tá? Quem é favorito? Fluminense. Tá? Nesse cenário, basicamente, o Fluminense é favorito. É a equipe mais equilibrada nesse momento. O grande ponto é que ele vai enfrentar seus grandes fantasmas, digamos assim, né? Que é jogar fora de casa e é jogar contra uma equipe recuada. Tá? Precisamos ver também se esse Fluminense que irá a campo nessa partida contra o Cuiabá e que terá que fazer essa viagem, se de fato será o Fluminense completo, porque a gente já sabe, tem ainda Fluminense e Internacional, estou gravando isso na quarta-feira, ou seja, não vi o jogo do Fluminense com o Inter, e aí se fazer uma viagem para jogar contra o Cuiabá e depois fazer outra viagem para jogar contra o Internacional no jogo de volta da Libertadores, pode ser complicado em termos estratégicos, então a gente não sabe se vai poupar ou não, mas se poupar é menos chance para o Fluminense, não mais. Então, de novo, é um cenário muito difícil nesse momento de temporada para a equipe do Fernando Diniz, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu! Até a próxima!